Pronto, a partir de agora está gravando. Então, a gente pensa no seguinte, a musculatura nossa, ela é uma musculatura do tipo estriada esquelética. Estriada porque tem relação com as estrias transversais, que tem no aspecto histológico, ou seja, quando a gente avalia lâmina, né, de microscópio. Então, a gente vê que são músculos estriados por causa das suas estrias verticais. E quando a gente fala que ele é um músculo esquelético, porque uma das partes desse músculo, ela se prende ao osso, e a outra não necessariamente. Vou dar um exemplo aqui. Não necessariamente. Você fala assim, poxa, mas o músculo prende de um lado e não vai prender do outro. Não, não necessariamente. Quer ver? A gente tem, por exemplo, um músculo nasal. É um músculo que ele é da mímica facial. Uma parte dele está inserida no osso, a outra parte dele está inserida na pele. Aliás, os músculos da mímica facial, eles têm parte inserida no osso e parte inserida na pele. Porque toda vez que você faz uma contração desse músculo, ele vai fazer uma expressão na sua pele. Por isso que chama mímica facial, ou músculo da expressão facial. Então, expressões como felicidade, tristeza, nojo, choro, todos esses músculos eles são acentuados, porque quando você estimula o músculo, esse músculo ele vai fazer uma acentuação na sua expressão facial, porque ele altera a sua pele, tá? Outra coisa que eu queria falar para vocês aqui é o seguinte, vamos fazer um negocinho legal aqui para vocês entenderem. Eu sei que está abrindo uns menuzinhos aí, mas é de propósito. Então, por exemplo, o que é ventre muscular? Ventre muscular é a parte contrátil da musculatura, é a parte que vai contrair da musculatura. E tem uma outra situação que chama tendão ou então aponeurose. Pelo amor de Deus, aponeurose e tendão, eles não são sinônimos. O músculo, ele vai fixar no osso ou através de um tendão, ou pode ser por uma aponeurose. Mas então, qual que é a diferença entre eles? Que a aponeurose é uma camada mais fina, ela é quase uma lâmina. Vou mostrar, tem vários slides aí que a gente mostra isso. E o tendão é uma estrutura mais robusta, mais resistente, que faz a fixação do músculo lá no osso. Então, essa é a diferença de tendão para aponeurose. A aponeurose é como se fosse uma camada fina, como se fosse uma lâmina. E o tendão é uma estrutura mais robusta. Mas tanto o tendão quanto a aponeurose, eles fixam a musculatura ao osso, tá? E a fixação no osso pode ser também, então, pela língua. Por exemplo, músculos da língua que são extrínsecos, são músculos que saem lá do crânio e aí, em vez de fixar em outro lugar, fixa na língua. A gente tem os da pele, que eu já falei para vocês, que são os músculos da mímica facial, e a gente tem músculos do palato, que são músculos que, por exemplo, se fixam no palato mole, como o músculo palatoglosso, por Bernardo, você exemplo. ficou sem áudio para mim. Ok, vou repetir, tá bom? Tá, agora tá me escutando? Foi Já. Marcela que falou. Tô. Então, beleza. Foi. Então, o que eu estava falando, Marcela, você pegou aqui tendão e aponeurose? Eu peguei até a parte que você falou do tendão ser uma camada mais robusta e a Isso. pleurose ser uma camada mais fina, com No- lâmina, como se fosse uma lâmina. Isso, exatamente. Então, o que eu falei aqui, que independentemente se é tendão ou se é aponeurose, o objetivo é fixar, aqui não é ficam, é fixam, aqui é um X, vai fixar a musculatura no osso. Tá bom? Mas às vezes você tem um músculo, por exemplo, um músculo extrínseco da língua, ele sai de uma parte fixa do crânio e fixa na língua. Você tem uma musculatura que sai do crânio e fixa na pele, como os músculos, por exemplo, da mímica facial. E você tem músculos que saem, por exemplo, do crânio e fixam no palato mole, como, por exemplo, um músculo do palato, que também é o mesmo músculo da língua, que chama palatoglosso. Isso aí tudo nós vamos ver hoje ainda. Olha aqui para você ver, essa parte aqui é o tendão, ó. Isso aqui é tudo tendão, isso aqui é o osso, né? Isso aqui é o tendão. Só que essa membrana mais fininha aqui, mais branquinha, bem pequenininha aqui, a gente chama ela de fáscia muscular. Então, vamos ver aqui, ó, fáscia muscular aqui.
é a camada que reveste o músculo, contém as fibras musculares e auxiliam os músculos nos movimentos de deslizamento um com o outro. Por exemplo, a gente tem o pterigoideu lateral e o medial, que quando, dependendo do movimento da mandíbula, um passa pelo outro. Para você não atrapalhar um movimento muscular contra o outro, a gente tem as fáscias musculares, que facilitam que o músculo passe pelo outro, diminuindo o atrito deles durante a contração e facilitando a movimentação deles, além de fazer a contração das fibras, contenção, perdão, das fibras musculares. Então, só reforçando aqui, periósteo é porque eu li aqui, ó, tendão é a parte que fixa a musculatura no osso, mas você pode ter outro tipo de fixação, né, que a gente chama de aponeurose, tá bom? E nós vamos ver que tem músculos, principalmente músculos na região da mímica facial, que são fixados ao osso pelas aponeuroses, tá? Lembra que eu falei para vocês, faça um modelo mental de osteologia crânio-facial, porque a gente estudou neurocrânio, viscerocrânio, osso do pescoço. Falei a mesma coisa em plano de secção, que a gente tem o frontal, que é o coronal, mediano e sagital axial, que é a mesma coisa que horizontal e transversal. Depois, inervação, eu falei para vocês, olha, gente, a gente tem o trigêmeo, a gente tem o facial, a gente tem o glossofaríngeo, a gente tem o hipoglosso. E hoje eu peço para vocês criarem na cabeça de vocês o grupo dos músculos, que a gente tem grupo dos músculos da mastigação, grupo dos músculos da mímica facial, da língua, supraioide e do palato. Tá? Então, é isso aqui hoje que nós vamos dar uma olhada a princípio. São 5 grupos, conforme eu falei. Nós vamos estudar na mastigação, nós vamos ver o masseter, para que ele serve, o temporal, para que ele serve, e os 2 pterigoideus, tanto lateral como medial. Na mímica facial, eu até coloquei esses 3 pontinhos aqui, porque são mais. Tem o occipito frontal, corrugador do supercílio, prócero orbicular do olho, nasal, orbicular da boca, e os levantadores, e tem depressores também do ângulo da boca, do lábio superior, do lábio inferior, tem o mentual, nós vamos olhar isso. É importante a presença de vocês tudo nessa aula aqui, conforme eu falei. Na primeira aula que nós tivemos, eu falei para vocês que o conteúdo de plano de secção e delimitação não tem no livro. É um conteúdo assim, que é extremamente importante para nós da anatomia, mas ele não tem no livro. Assim como, por exemplo, o músculo, se eu não me engano, o corrugador do supercílio também não tem no livro. Tem o occipito frontal, tem o prócero. Tá? Então, é bom a gente estar atento aí ao que a gente passa, para não ficar nada sem cobertura aí de conhecimento, tá? Na língua, nós vamos ver 2 grupos musculares. A musculatura intrínseca, que é aquela musculatura que está única e exclusivamente realizado a forma da língua e pequenos movimentos da ponta da língua e por aí vai. E nós temos também os músculos extrínsecos, que aí são músculos que saem do crânio e se fixam à língua, tá? Então, esses daqui são músculos de dentro da língua, o intrínseco, e o extrínseco vem, né, de externo, são musculaturas que saem do crânio e fixam na língua. O supraioide está relacionado àquele ossinho que chama iódio, que é o osso relacionado à sustentação da língua, né? Dentre eles, nós temos o digástrico, o estilo ioideu. Aqui, pessoal, não tem vírgula aqui não, aqui é um hífen, tá? É o estilo ioideu ou estilo ioide, tanto faz miloioideu ou milioide, e o genioideu e genioide, tanto faz, é a mesma coisa. E nós temos também a musculatura do palato, tá? E aí, gente, hoje eu vi um negócio, eu até falei pro pessoal do primeiro e segundo período manhã, eu vi na internet escrito um músculo, né, que chama tensor do véu da noiva. Não chama tensor do véu da noiva, chama tensor do véu do palato. Eu não sei o que ele embolou na cabeça dele, aonde que ele estava com a cabeça, que ele chamou isso aqui de véu da noiva. Não é, véu do palato. Noiva não tem nada a ver com esse músculo aqui, tá? Nós vamos ver também o levantador do véu do palato e nós vamos ver também o palatoglosso, que é um músculo que ele está associado tanto
tanto ao palato quanto à língua. É um músculo que participa dos dois grupos, por incrível que pareça. E o palato faríngeo, além da musculatura da úvula, certo? Pessoal, a partir desse momento aqui, nós vamos começar a dar uma olhada nos músculos da mímica facial, tá bom? São musculaturas que falam a respeito das expressões de raiva, nojo, medo, tristeza. Nojo pode ser conhecido também, não é aqui. Vamos colocar aqui. O nojo a gente conhece também como asco, tá bom? Se vocês verem escrito em algum lugar. De susto e surpresa e alegria. Bom, eu tenho aqui um timerzinho, e o timerzinho está me falando que eu só tenho mais 7 minutos de apresentação com essa gravação. Por que isso? Mas já passou 40? Não, é porque nós começamos a chamada às 6h45, tá? Então, eu não quero interromper. A partir desse momento aqui, eu vou interromper o compartilhamento de tela, vou gravar a aula, vou gerar um novo link, peço para que todo mundo fique atento no grupo, que eu já vou mandar daqui a pouquinho, tá bom? Mais ou menos uns 5 minutinhos a gente volta, viu?